Beleza, turma? Bora lá. Bora lá. Que hoje eu quero fechar esse assunto de amplificador operacional para ir para frente. Bora para frente. Vamos lá. Bom? Então vamos lá. O que a gente está fazendo? Até agora, né? Então, estamos nesse módulo aqui onde a gente está tratando de circuitos com esse componente que a gente está chamando de amplificador operacional. E aí, a título de revisão aqui, tá? A ideia essencial do amplificador operacional é funcionar como se fosse uma fonte de tensão. Ele controla tensão em algum lugar, que a gente está chamando de saída do amplificador operacional, tá? Medindo uma tensão de entrada, que é uma entrada, no caso aqui, diferencial. Diferença potencial entre esses dois pontos aqui, tá? Essa diferença aí eu estou chamando de tensão de entrada. V mais menos V menos, tensão de entrada do amplificador, tá? E o que ele faz é multiplicar isso aqui por uma constante. Ou pelo menos é assim que a gente está entendendo, né? E aí a gente começou tratando aquela história de o caso que é, entre aspas aqui, ideal, onde a gente considera que esse A0 é um ganho finito, é assim que vocês fazem lá nas contas, tá? Que a impedância de entrada dessa coisa aí é infinita, isso quer dizer que a corrente aqui é zero e a corrente aqui é zero, em primeira aproximação, tá? E que eu estou chamando aqui de impedância de saída é zero, o que quer dizer, é outra forma de dizer que esse cara, em primeira aproximação, conseguiria fornecer qualquer corrente que fosse necessária para manter esse Vout, o Vout que ele quer colocar. Qualquer corrente que seja. Tudo bem? Como se fosse uma fonte de tensão ideal mesmo. Tudo bem? Segunda coisa que a gente viu, que a gente começou a olhar é, isso aqui é a grande utilidade do amplificador operacional é fazer circuitos com algum tipo de realimentação. Tá? E a ideia básica que eu coloquei aqui para vocês é construir algum circuito que vai medir a tensão de saída do amplificador operacional, produzir alguma outra tensão, tá? Alguma outra coisa, que eu vou apresentar nas entradas do amplificador. Tá? E aí o circuito mais simples que faz isso, que a gente conhece, é o divisor de tensão resistivo. Um R1, R2. A tensão de entrada do divisor resistivo, ó, vermelho, é a tensão de saída do amplificador operacional. É o que eu quero medir, tá? Que ele está fazendo. E a saída do divisor de tensão resistivo, eu vou apresentar numa das entradas aqui do amplificador. Aí até a gente em algum momento discutiu história de realimentação positiva, negativa, essa coisa toda. Tudo bem? E aí aqui dá origem a dois circuitos. Repara, é o mesmo circuito, tá? Mas eu posso utilizar ele de duas formas básicas, tá? A primeira delas é vindo aqui e chamando isso aqui de tensão de entrada, tá? E escolhendo aqui a tensão de saída do circuito. Tudo bem? Eu controlo o Vin, descubro o que ele faz, o que acontece lá no Vout. Tá? E aí nesta topologia aqui, que a gente chama de não inversora, o circuito faz... Cadê a minha anotação? O que o circuito faz, em verde, é a seguinte função, tá? 1 mais R1 dividido por R2, vezes a tensão de entrada verdinha que está ali. Tudo bem? Ele calcula a inversa do divisor de tensão, né? O divisor de tensão faz V vezes R2 dividido por R1 mais R2. Esse cara que faz R1 mais R2 dividido por R2 vezes V. Faz a função inversa do divisor. Tá? Se o divisor diminui a tensão, esse aqui é capaz de aumentar a tensão. Tá? Mas óbvio, depende da escolha que você faz de R1 e R2. Né? Tá? Depende da escolha que você faz de R1 e R2.
Tudo bem? E aí, só que a gente viu outra possibilidade que é, em vez de usar esse ponto como chamar esse ponto de entrada do circuito, a gente pode escolher este ponto aqui, chamar ele de entrada do circuito, na outra ponta do divisor de tensão resistivo, tá? Continuo chamando o Vout de Vout, vou ler a saída no mesmo lugar, continuar lendo a saída no mesmo lugar, e a gente viu que esse mesmo circuito, considerado dessa forma, o que ele calcula, o que ele faz para mim é menos R1 sobre R2 vezes VEM. Tudo bem? A verdinha a gente chama de topologia não inversora, o amarelinho a gente chama de topologia inversora. Um deles inverte o sinal, o outro não inverte o sinal. Tá? Tudo bem? Só um detalhe, tá? Quando vocês forem usando essas revisões aqui, que é um pouco mais rápido para estudar alguma coisa, nos livros o R1 e R2 está sempre trocado de lugar com relação ao que eu faço. Tá? Mas assim, só cuidado para não só copiar a formulinha do livro. Não tem problema nenhum, mas entende que ele normalmente usa uma convenção diferente. Tá? E aí a gente viu vários circuitos, tá? A gente viu vários circuitos. Tá? Em particular, fiquei bastante tempo aqui com vocês exercitando a coisa de o que acontece quando eu troco esse R1 de um capacitor. E aí quando a gente faz isso, tá? Quando a gente faz isso, em vez de fazer um divisor de tensão resistivo, puramente resistivo, o que eu estou fazendo é esse circuito aqui na realimentação, e esse circuito é um filtro passa alta, a gente discutiu isso, tá? E aí tem aquela história de inverter a função, não sei o que, vira um passa baixa, quando está aqui na alimentação, e faz as vezes de integrador. Vou mostrar para vocês que não tem muita diferença entre integrador e o filtro passa baixa. Tá? Mesma coisa, discutimos também o que acontece se eu boto o capacitor aqui, no lugar do R2 em vez do R1, tá? E aí é fazer esse circuito aqui, que funciona como filtro passa baixa, sozinho, tá? E posto lá na realimentação, faz a cara de o circuito todo funcionar como filtro passa alta. Inverte a coisa. Aquela brincadeira de inverter, né? Tá? E aí, relacionei para vocês que a história de filtro passa alta tá ligado com a ideia de fazer a derivada de um sinal. Tá? Discutimos isso aqui. Mostrei para vocês também o circuito somador. Né? Somador, essencialmente, o que você vai fazer é botar várias entradas em paralelo do lado de cá. Tá? E para fazer um circuito que calcula a diferença do sinal, de algum sinal, tá? Você vai alimentando ele. Ficou apertado aqui para mim. Você vai alimentando. Ixi, ficou bem apertado aqui o que eu estou fazendo. Ó, você passa ele num outro divisor de tensão aqui e alimenta ele por um divisor nessa outra ponta aqui. Aí essa entrada, que eu vou chamar aqui de V1 aqui em cima, tá? É uma entrada que faz alguma coisa menos as outras. Tudo bem? E do lado de cá você pode botar quantas entradas você quiser também. Só ir botando mais resistores em paralelo naquele V1 ali para ter outras entradas. Você consegue controlar o ganho com esses resistores, a coisa toda. Cada um dos caminhos. Beleza? E ainda mostrei para vocês um outro circuito, que é um circuito que tem realimentação positiva também, no meio, na brincadeira, né? Junta as duas coisas. E ele se comporta como se fosse um resistor negativo. De resistência negativa. E o que é um resistor de resistência negativa? Tem algum lugar do circuito, algum ponto lá, tá? Que a gente escolheu para olhar aquele fenômeno, onde, quando eu aumento a tensão naquele ponto, a corrente que está entrando por ali diminui. E aí isso é o efeito de resistência negativa. Tá? E aí eu mostrei para vocês que isso tem uma certa utilidade para, por exemplo, cancelar com outra impedância e tal, não sei o que, fazer umas brincadeiras. Tá? E aí a gente foi para um outro... Aí na aula passada a gente começou a discutir, tá bom, o que acontece quando eu começo a fugir desse comportamento que eu estou chamando de ideal? Tá? E na aula passada a gente viu 4 não idealidades. Tá? 4 não idealidades dos amplificadores operacionais. Tá? A primeira delas era o ganho finito, o ganho que a gente chama de malha aberta, né? O A0 do amplificador. O que acontece se esse ganho não for infinito? Tá? E aí eu mostrei para vocês que o que acontece é se produz o que a gente chama de erro de ganho. Tá?
eu faço a realimentação e aí eu consigo controlar V in, V out, escolhendo lá o R1, R2 naquela coisa, eu consigo controlar a inclinação dessa curva aqui, mas ela sempre passa pelo zero aqui, tá? Ela sempre passa pelo zero. O que o erro de ganho faz, tá? Para o exato mesmo circuito, ela me faz errar aqui o ganho. Desloca esse, tipo, inclina um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, me sai um pouco do caminho. Foi isso que eu mostrei para vocês. Mas continua passando lá pelo zero, tá? Erro de ganho. Normalmente isso aqui não é um problema muito sério, não. Pelo menos nunca foi para mim, tá? Nunca vi um caso assim onde isso fosse um problema. Mas enfim. Segunda não idealidade, aí não sei a ordem, eu vou seguir a ordem das minhas anotações, mas a gente viu essas 4, tá? A segunda coisa que a gente viu foi a ideia de excursão de saída, que está ligada com a ideia de que eu tenho uma alimentação lá no circuito, tá? E essa alimentação ela me dá uma determinada faixa de tensões em torno do qual eu consigo excursionar meu sinal de saída. E se eu tentar passar tanto para mais, para alguma coisa meio que acima do VDD, ou para menos, para o lado negativo, do lado VSS, tá? Eu não consigo passar, meu sinal trava ali, tem um teto, tá? Eu, inclusive, mostrei para vocês nas simulações aqui um circuito bem particular que ele tem essa característica que a gente chama de rail to rail. A tensão máxima dele fica bem próxima da tensão do VDD e a tensão mínima dele fica bem próxima do VSS, tá? Mas isso é uma característica especial, tá? No amplificador operacional, chama assim, comum, ele fica mais afastado ali, tá? Outro nome para excursão de saída é faixa dinâmica. Acho que eu não sei se eu usei esse nome, tá? Inclusive é um nome que eu prefiro, faixa dinâmica. É uma faixa dinâmica é que se mexe, né? Assim, que tem movimento, tá? É a faixa onde eu consigo ter movimento de tensão no meu circuito. Faixa dinâmica. Tudo bem? Faixa dinâmica de saída. Próxima não idealidade que a gente discutiu ainda foi a ideia de banda finita. Banda finita, que é um fenômeno linear que impacta a velocidade do circuito, tá? E aí, como eu disse para vocês, em vez de ter um a zero simplesmente, tá? Eu vou considerar que eu tenho 1 mais S dividido por 1 WP aqui. Eu vou considerar que a minha resposta do amplificador operacional sozinho, malha aberta, sem mais nada lá, ele sozinho, tá? Tem um polo em algum lugar. E ele se comporta como um filtro passa-baixo com um polo só. É isso que a gente considera, tá? E aí mostrei para vocês que isso tem impacto, tá? Tem impacto porque a banda qualquer circuito que eu fizer será limitada pela banda do amplificador operacional malha aberta, tá? E aí eu mostrei para vocês, pelo menos eu tentei mostrar um fenômeno onde, tá? A ideia de a banda vezes o ganho, quando eu faço essa multiplicação, esse produto, eu pego a banda, eu monto um circuito qualquer com amplificador operacional. Eu pego a banda dele, multiplico pelo ganho, que é naquela configuração específica que eu estou usando, tá? Esse produto aqui, ele é razoavelmente constante. É aproximadamente constante, tá? E aí ele vira um parâmetro de caracterização do amplificador operacional. Tá? Ele vira um parâmetro de caracterização do amplificador operacional. Tudo bem? E aí, isso dá aquele efeito de, se o amplificador operacional funciona assim, se essa aqui é a curva dele, tá? O fato do ganho, do produto ganho banda ser constante, tá? Vai me levar a uma observação, que é o que eu tentei mostrar para vocês nas simulações, de que qualquer outro ganho que eu escolher aqui, o que vai acontecer é, eu vou bater e eu vou seguir essa curva como se a resposta do amplificador em malha aberta fosse como se fosse uma barreira do qual eu não consigo passar ali. Tudo bem? Tudo bem? Então a gente viu isso também. Sim. Fala mais alto, filho, não tô te ouvindo. Aí você vê nas notas de aula, porque aí eu faço a conta. Na nota de aula eu faço a conta. É porque a conta é meio difícil. Eu sempre achei meio difícil de perceber, mas a conta tá dizendo isso aí. Que eu faço o produto
eu faço exatamente esse produto. Eu ganho vezes a banda para qualquer ganho que seja. Entendeu? Eu calculo quanto que a banda para um determinado produto, aí tá tudo parametrizado lá, as letrinhas X, né? Assim, não tem um número específico. Isso fala para mim o que está acontecendo para todos os casos. Entendeu? Lá tá feita a conta da nota de aula. Tudo bem? Por fim, na aula passada ainda, a última não idealidade que a gente viu foi a ideia do slew rate, que também tem impacto na velocidade de operação do circuito, né? Quão rápido ele consegue mudar as tensões de saída, tá? Só que esse aqui é um fenômeno não linear. Não linear, tá? O slew era a máxima taxa de variação do sinal de saída. E aí eu mostrei para vocês lá que, mesmo que eu tente variar ele muito rápido, e o exemplo que eu dei foi fazer o buffer e botar um degrau, né? Degrau. E eu mostrei para vocês que, mesmo numa entrada, um degrau assim, a saída, ela tem uma velocidade máxima que ela consegue mudar, ela tem uma derivada máxima aí. Tudo bem? E aí isso tem impacto também na velocidade do circuito, só que isso aqui gera distorção, ao passo que a questão da banda não gera distorção, tá? E aí eu quero ver com vocês as outras duas não idealidades, tá? Essas aqui são bem sérias. Uma delas a gente chama de tensão de offset. Já vou mostrar o que é, tá? Tensão de offset, como é que, entre aspas, conserta, como é que lida com isso no circuito. E o 6 é o que a gente chama de corrente de polarização. Vou chamar aqui só de bias current. Corrente de polarização. Tá? É isso que eu quero discutir, porque as duas têm impacto em como é que a gente projeta circuitos. Essas outras aqui, basicamente, se não está dando, acha outro amplificador operacional. Tá? Essas outras duas que eu vou discutir hoje com vocês aqui, não, elas, assim, essencialmente, qualquer circuito que você fizer, você tem que considerar a correção desses dois fenômenos aqui. Mesmo que você parta para uma ideia de, não, vou achar um amplificador operacional melhor. Beleza, mas ainda assim você precisa fazer as duas correções, a correção de circuito para esses dois efeitos aqui. Por isso que eu discuto em aulas separadas. Tudo bem? Todo mundo bem? Até aí? Então vamos lá. O que é tensão de offset? Os dois conceitos são simples, tá? E não só isso. Na aula, na gravação lá, assista uma parada que eu faço uma tonelada de conta, eu falo pra você, como é que você considera pra fazer a continha, não sei o que, blá blá blá, bota a fonte de tensão aqui, bota a fonte de corrente não sei aonde. Vejam lá a parada, tá? Eu quero discutir aqui com vocês. E de novo, eu tô partindo do pressuposto que vocês assistiram isso. Tá? Quem não assistiu, vai ver aqui eu falando e depois tenta juntar as peças, mas eu acredito que é mais fácil você assistir a parada antes, tá? Então vamos lá, olha aqui o negócio aqui. Segue aqui comigo. Peguei um amplificador, de novo, ideal, entre aspas aqui, ideal, né? Tá? Uma fonte de tensão controlada por tensão. Montei um circuito qualquer. E tá bem devagar a minha parada aqui. Pronto, deixa aí. Eu me lembro de ontem ter simulado, estava mais rápido, tá? E aí eu tô fazendo a simulação DC, tá? Variando tensão de menos 5 a 5, tem uma fonte aqui, então tô vendo a curva característica desse circuito aqui, tá? Repara que o que eu espero ver é uma reta passando pelo zero, e é exatamente o que eu tô vendo. Se eu botar o cursor aqui, inclusive, ó, quando a tensão de entrada tá zero, a tensão de saída tá zero. Cravadinho, é o caso, entre aspas, ideal, tá? Isso é o que eu quero ver meio que o tempo todo no amplificador operacional, tá? Só que se eu pego um amplificador operacional, vamos chamar assim, real, tá? Repare que eu montei aqui um circuito e tem um ganho 1, né? Então, o que eu gostaria de ver? Uma reta passando pelo zero com inclinação 1. É isso que eu gostaria de ver, é isso que a conta me diz. É isso que o caso ideal me diz, tá? E o que eu estou vendo, de fato, acontecer? Deixa eu tirar isso aqui. O que eu estou vendo, de fato, acontecer? Cara, eu estou vendo uma reta aí. Uma reta. A inclinação está bem próxima de 1, tá? 1 para 1, 2 com 2, 3 com 3. Vocês estão vendo ali a escala, mais ou menos, né? Tá? E está passando perto do zero, assim. Visualmente, você olha e fala assim, tá acontecendo. Mas na hora que a gente vê o que está acontecendo, tá? Nesse caso aqui em particular, reparem que para a entrada zero, tá indo... A tensão está um pouquinho acima de zero. Tá? Está um pouquinho acima de zero. E vocês viram que isso aqui não é um erro de cálculo, tá? Isso não é um erro de cálculo. Isso aqui é a tensão de fato
está deslocado, essa curva inteira está deslocada um pouquinho para cima. Nesse caso está bem pouquinho, é nanovolts aqui, tá? Mas num circuito, vamos chamar assim, real, deixa eu abrir aqui o AD8030, que eu estou usando como exemplo, né? Datasheet. Num circuito real, esse deslocamento, ele é relevante, tá? Esse aqui é um circuito, inclusive, que não fala assim, ó, tá? Features, toda hora que você vê feature, todo datasheet é meio que assim, tá? Tem meio que a propaganda da parada aqui, tipo, é aquelas paradas que ele é bom, né? Tipo, aí ele fala assim, é rail to rail, wide supply range, tipo high speed, não sei o que, tipo assim, tipo as coisas boas, tá? Se você for olhar aqui, ele vai falar assim pra gente, ó, low input bias current, que é a corrente de polarização que eu vou discutir hoje com vocês, um dos entre aspas, defeitos, e ele tá falando assim, eu sou bom nessa parada aqui. Mas ele não tá falando nada de atenção de offset, do tipo assim, low voltage, não sei o que, ele só tá falando assim, a atenção de offset é tanto, né? Tipo assim. Então você já pensa assim, essa parada aqui ele não é tão bom nesse aspecto aqui, tá? E aí, quando a gente olha aqui sei lá, pega uma tabela qualquer, eu estou usando a limitação lá de se mede 5 a menos 5, tá? DC performance, isso é um parâmetro DC mesmo, esses dois que eu estou discutindo hoje com vocês, tá? Input offset voltage, que é exatamente o que a gente está discutindo, e aí repare aqui, ó, que o caso típico dele é 1.6 mV. Isso quer dizer o seguinte, na hora que eu botar o buffer, que é o ganho 1, o que eu deveria ver num caso típico, meio que na média, se eu fizer, sei lá, milhares de circuitos usando esse cara aqui, na média o que eu deveria ver é aquele deslocamento ali, tá? 1,6 mV. Tanto para cima ou para baixo, tá? Tipo, esse número aqui, tipo, eu aceito tanto para cima quanto para baixo. Mas eu deveria ver esse deslocamento médio aí, esse montão aí. Tá? Isso é bastante coisa, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é bem relevante, tá? O que isso aqui tá falando para mim? Que essa curva aí tá deslocada um pouquinho para cima. E aí você olha visualmente, parece bem pouquinho, tá? E quando você de fato está trabalhando com alguma configuração de ganho pequena, isso não é um problema. E aí lá na aula eu calculo a parada para você, faço a conta toda no negócio, tá? Mostrando que o ganho do amplificador ele vai amplificar também essa tensão aqui. Então, se entra um sinal lá, meu sinal está excursionando em torno do zero, seno zero, em torno do zero, só a excursão do seno bonitinho, tá? O que eu vou ver na saída? Eu vou ver o meu seno excursionar em torno do zero, aumentado do ganho, sei lá, se for ganho 10 e meu seno é de menos 1 a 1, eu deveria ver um seno de menos 10 até 10, tá? Só que eu vou ver, em cima disso, essa tensão aqui aumentada do ganho do meu amplificador. No caso, 10, se fosse o caso. Tudo bem? Então, o meu seno lá na saída não vai excursionar em torno do zero, vai excursionar em torno da tensão de offset do amplificador vezes o ganho daquele amplificador. E aí começa o problema, você começa a perceber o problema, que é o seguinte, tá? Na hora que eu trabalho com ganho pequeno, se a tensão de offset é pequena, eu desloco um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo e tá de boa. Se o meu ganho é grande, esse deslocamento que eu jogo para cima ou para baixo é grande. É grande, tá? Grande a ponto de fazer as coisas pararem de funcionar. E aí olha só o negócio aqui. Olha esse exemplo aqui, tá? Vou fazer um amplificador. Minha tensão de entrada aqui. Fechou. Agora eu quero fazer simulação transiente. Eu vou botar na entrada um seno está excursionando em torno do zero, offset zero, com amplitude de 10 microvolts, bem pequenininho. É um senozinho bem miudinho assim, ó, microvolts, o tamanho dele, não é nem volts. Na frequência de 1K. Pergunta, filho. Você falou que a datasheet que você mostrou, aquele valor é para simulações DC, certo? Mas aí você está fazendo calma, não é exatamente para simulações DC. Está falando que isso aqui são parâmetros DC, parâmetros de baixa frequência. Também funciona para AC? Como assim AC? Porque DC não é contínuo? Não pense DC como contínuo, pense DC com baixa frequência. E não pense
Não pense simulação AC como botar um seno lá na entrada. Não pense nisso. Pense assim. Quando eu peço simulação DC, eu estou simulando tudo estático. As tensões e as correntes estão estáticas, paradas no tempo. Quando eu faço simulação transiente, eu vejo as variações no tempo. Mas tem sinais que são estáticos e tem sinais que estão seno, por exemplo, lá ele mexe. Tá? E tem a simulação AC, que é outra coisa, que é uma análise linear, que o que entra lá não é um seno, tá? Ele não bota um seno, faz uma conta e faz a parada. Ele não faz isso. Ele faz a transformada de Laplace do circuito. Ele faz a transformada de Laplace do circuito. Aí ele joga isso, que é o que você fez em circuitos. Aí ele joga essa coisa para um domínio que a gente chama de domínio da frequência. E aí ali ele plota um gráfico daquela coisa, daquela função ali. Então não é que está entrando um seno. Tá? Toma cuidado com isso. Não é porque eu botei um seno e estou fazendo simulação transiente que eu estou fazendo a simulação AC. Tá? Toma um pouco de cuidado, para não confundir as coisas tudo. Tá? Mas ó, eu estou botando um seno, vou fazer a simulação transiente que eu quero ver essas coisas acontecendo. Tá? Desculpa. Vamos lá. Então, simulei. Cadê meu negócio? Aqui. Deixa eu tirar esse troço daqui. Simular. A entrada está aqui. Tá? Para todo mundo ficar bem aí com esse negócio. Ó. Esse aqui é o que está entrando. Seno. O zero está bem aqui no meio. Um seno perfeitinho. Tá? Seno. Vocês estão vendo que a amplitude é pequenininha. Tá? Tá feito. Ó, repare que a relação é de 100 para 1. Então esse primeiro estágio aqui tem 100 de ganho. O segundo estágio tem mais 100 de ganho. Tá? Então o que eu deveria ver em cada lugar? O que eu esperaria ver? Vamos ver. Aqui eu estou entrando com seno. Do lado de cá, o que eu estou... Repare que essa configuração aqui é não inversora, certo? O sinal está entrando aqui no mais e a realimentação está vindo aqui pelo menos. Configuração não inversora. O ganho dessa coisa aqui é 1 mais 100k dividido por 1k, 101. Que eu vou arredondar para 100. Porque nós somos engenheiros. Ok? Então deveria ver aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse lugar aqui, aproximadamente o mesmo seno, discussionando em torno do zero, só que 100 vezes maior, né? Se está indo de 10 micro até menos 10 micro, 10 micro vezes 100 dá 1 mili. 1 mili até menos 1 mili. Isso é o que eu deveria ver. Aí isso daí está entrando num outro cara igualzinho, não inversor, com ganho de 100 aproximadamente. O que eu deveria ver aqui, ó, na saída desse ponto aqui, na saída do segundo estágio, segundo amplificador. Um seno, discussionando em torno do zero, com 100 vezes a coisa que entrou nele. Então, se entrou um seno de menos 1 mili até 1 mili, tá? 1 mili de amplitude, deveria ver com alguma coisa com 100 milivolts de amplitude. É isso que eu deveria ver. Todo mundo de acordo com isso, né? É isso que a conta toda ideal diz para mim, tá? Só que lembra que tem a tensão de offset nesse cara aí. Esse circuito aqui, ele inclui uma tensão de offset. E aí, a coisa é, a tensão de offset aí, lá na aula você vai ver isso aí com mais detalhe. Eu explico por quê e tal, não sei o quê. Você pode considerar que para modelar isso, você bota uma fonte de tensão, ou nessa entrada aqui, ou nessa entrada aqui. Numa das duas. Só em uma das duas. Lá na aula eu explico por quê. Tá? Checa lá com calma. Aqui comigo você só aceita. Bota numa delas aqui. Aí olha só o que está acontecendo. Se eu pensar que aqui, ó, nesse lugar aqui, tem uma fonte de tensão, o que eu estou pegando é meu seno e subindo um pouquinho a tensão. Descer. Então, em vez de excursionar em torno de zero, ele vai estar excursionando em torno de, sei lá, 1 milivolt ali, 1.6 milivolts, que é mais ou menos o que o datasheet estava falando. Tá? Mais ou menos, é o que eu esperaria ver. Eu espero que o modelo esteja mais ou menos conseguindo capturar isso. Tudo bem? Aí esse 1.6, repare que eu não botei fonte nenhuma. Meu circuito não tem fonte nenhuma. Tem um sinal entrando perfeito ali, naquele lugar. Isso é um efeito que acontece dentro do amplificador operacional. Tá? Só que essa tensão, ela vai ser amplificada também por esse ganho de 100. Então se tiver 1 milivolt lá, aqui, DC, na saída aparece uma tensão DC somando de 100 vezes milivolts, 100 milivolts.
E aí, repare, 100 milivolts é maior do que a excursão do meu sinal, né? Que no caso aqui, que eu estava esperando aqui nesse lugar, 1 milivolt. Tá? Então, atenção, porque essas coisas elas podem ficar muito relevantes perto do sinal. Vamos ver, ó. Vou plotar a tensão aqui, nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, a saída do primeiro estágio, chamado do primeiro amplificador. Olha lá onde ela foi parar. Não saturou ainda não. Não saturou nada ainda, tá? Eu vou tirar o V em 1 aqui, que aí ele muda a escala e você vê que tem um seno lá bacaninha. Bacaninha, tá? A excursão dele é mais ou menos o 1 milivolt que eu esperava. Vamos ver aqui. A excursão desse negócio é mais ou menos, se é para ir de 1 até menos 1, é 2 no total, né? Tá dando lá os 2 milivolts de excursão, olha aqui embaixo. Aqui embaixo parece? Ó, aqui embaixo parece. Ele tá dando o ganho que eu quero, tá? Só que perceba como deslocou, nesse caso aqui, deslocou para baixo. Certo? Olha lá, vou botar um V1 aqui de novo para você ver em referência. Esse V1 aqui é um seno, tá? Tipo, é porque ele é bem... Ixi, peraí que eu tô fazendo besteira. É melhor fazer assim, porque senão não dá pra ver nada, né? Ó, é um seno, tá? Tá entrando lá, que ele é bem pequenininho. Tudo bem? E aí percebam esse efeito da tensão de offset. O ganho está acontecendo, só que eu estou deslocando essa coisa muito para algum lado descer, tá vendo? E aí olha só o negócio aqui, gente, que aí agora é onde o bicho vai pegar. Esse azul, essa curva azul, é o que o segundo amplificador está vendo. E é aquilo lá que ele vai amplificar. Então, tem uma parte que é o seno, deveria aparecer um seno maior, 100 vezes maior, mas tem o DC também, que vai ser multiplicado por 100 também. Tudo vai entrar no ganho. Tudo bem? E aí percebam que 160, 170 milivolts vezes 100 dá 16 volts, né? Se eu não tiver feito nenhuma conta errada. 160 vezes 100 dá 16 mil. 16 mil milli são 16 volts. Certo? Então eu deveria empurrar essa parada aqui, ó, para excursionar em torno do menos 16. Alguma coisa por aí. Certo? Só que aí eu estou alimentando com um VDD de 5 a menos 5. E aí o que a gente viu? Olha lá, vou clicar. O que a gente viu? Ele não consegue excursionar fora dessa faixa do VDD. E o que aconteceu aqui, ó? Travou lá no menos 5. Tu não tá vendo? E aqui no menos 5, tá? Vou tirar o azul, vou tirar o verde. Reparem que não é um seno que está muito pequenininho lá e ficou escondido. A parada tá travada mesmo. Eu estou tentando excursionar e eu não consigo excursionar. Porque agora eu fiquei preso no rail, fiquei preso na tensão de alimentação. Como é seu nome mesmo, filho? Qual é o... Você fez assim, franziu a testa. O franzir a testa é a melhor coisa que vocês podem fazer para eu saber que alguma coisa causou estranheza. Qual foi a estranheza? É o que você tá vendo, né? Não, mas não tá não. Não tá pequenininho não. Ó, vou aproximar um montão aqui pra tu. Ó. Várias e várias vezes o zoom aí. Se você for olhar aqui na escala, tá? Já tô mexendo, ó. Nesse lugar aqui tá menos 4.98557 e no próximo ponto do grid tá menos 4.98558. Já tá tipo assim, sei lá, 1, 2, 3, 4, tá na quinta casa decimal já mexendo o grid e você não tá vendo aí na parada mexer. É constante mesmo, tá travada a tensão de saída. Tá vendo? Tá travadinha essa tensão de saída aí. Tudo bem? Isso é um problema seríssimo. Por quê? Você bota o sinal e você não vê nada na saída. Você vê a tua saída travada lá. Aí lá no laboratório, eu cansei de ir no laboratório e alguém virar assim pra mim: professor, meu escudo não tá funcionando. Isso aqui, se você vê isso aqui, tipo, era pra ter um seno aí, grande, né? Aí você vê isso aqui, claramente, você levanta a mão assim: professor, isso não tá funcionando. Não tá funcionando, mas o que tá acontecendo, filho? Entendeu? Assim, o não está funcionando pode ser muitas coisas. Tá? Pode ser muitas coisas. Pode ser que não deu o ganho que você está vendo, mas tem um seno lá. Pode ser essa coisa aí, ó, que você está vendo. Está travado uma tensão. Essas coisas vão te dando informação. Entendeu? Tudo bem?
Que é a mesma coisa que vai acontecer com vocês, já que vocês vão ser engenheiro, alguns de vocês vão trabalhar com manutenção, e aí vai ter o técnico lá, ou vai ter alguém que nem técnico em algum lugar, e vai ligar para você e falar assim, cara, não sei o que, o equipamento não está funcionando. Aí você liga, tudo bem, mas o que está acontecendo? Não está funcionando. Não está funcionando. Tá bom, mas assim, você pode ser mais específico? O que você está vendo na tela? Não, a tela está preta. Não tem tela, né? Assim, sei lá, não está funcionando. Entendeu? Vocês vão sofrer isso em algum momento. Tudo bem? E tenho certeza, quanto mais você fizer isso com o professor de vocês, mais vai voltar para vocês esse karma, tá? Hã? O que tá voltando? Alguém na família teve umas problemas no computador, não tá funcionando, o que não tá funcionando? Não sei. Tudo bem, gente? Vamos lá. Vamos lá. O que eu quero mostrar aqui? Tá, sim. Vamos lá. A mesma coisa, repare que aqui eu fiz configuração não inversora. A mesma coisa acontece quando estou fazendo inversora. Esse aqui, ó, exatamente. Um circuito semelhante, dando ganho de 100, né, 100 para 1, na configuração inversora. Vou botar a mesma entrada, 2 estágios, tá? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Cadê o negócio? Ó, a entrada está aqui, deixa eu tirar isso aqui. A entrada está aqui. A entrada está aqui. A saída do primeiro estágio, muito semelhante ao que aconteceu antes. A saída do segundo estágio, tá aqui, ó, 5, tá? Tá travado aqui na linha vermelha, uma coisa muito semelhante, só que empurrou para cima em vez de empurrar para baixo. Só esse detalhe. Tudo bem? Todo mundo bem? Esse é o efeito da tensão de offset. E repare, tá? É bem raro a gente usar o amplificador operacional assim só com um estágio. É bem mais comum fazer vários estágios de processamento de alguma coisa. E aí, esse offset meio que vai acumulando. Tá? Só que esse aqui é um que a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer. Tá? E que meio que a gente sempre faz. Tá? Além, obviamente, de tentar achar um op-amp melhor nesse aspecto, se isso realmente estiver sendo um problema muito grave e não estiver solucionando com a solução de circuito aqui. Tá? Pode ser que você tenha que achar alguma coisa um pouco melhor mesmo. Tudo bem? Outros eu não vou tratar aqui. Tem alguns amplificadores que tem uma entrada. Acho que esse aqui não é o caso, né? Esse aqui não é o caso. Tem alguns amplificadores que tem uma entradinha aí que chama offset null. Um par de entradas. Você bota um potenciômetro lá e mexe nele. E ele desloca aquela curva lá e você meio que... Visualmente mesmo, você bota lá no medidor, tá? Visualmente você bota lá a entrada, faz o buffer. Bota uma entrada de 0. E vai mexendo lá no potenciômetro até chegar o mais perto de 0 que você puder. Tá? Chama cancelamento de offset. Nesse caso, cancelamento manual. Tá? Tem alguns circuitos que tem isso. LF411, por exemplo, um clássico. Tem uma entradinha dessa lá. Eu não vou nem explicar como é que usa esse negócio aí, porque normalmente, hoje em dia, ou não tem nada, que é o caso desse cara aqui, ou tem o que a gente chama de cancelamento automático de offset. Que é alguma coisa interno lá no amplificador. Aí tem uma máquina, tem tipo um computadorzinho dentro do amplificador operacional que faz esse processo para você, tá? Faz um bufferzinho, mede uma tensão, mexe num resistorzinho lá, alguma coisa, tudo automático lá dentro. Quando você liga ele lá, mexe alguma coisa, isso aqui vai ligar, é aqui que tem que cooperar, e ele bota lá e ele reconecta depois o circuito do jeito que tem que ser. Ele meio que faz isso tudo automático lá dentro. Cancelamento automático de offset, tá? De toda sorte, não é perfeito, tá? Essas paradas aí. Sempre vai sobrar um pouco de offset lá. Pode ser que saia dessa escala aí de milivolts, que a gente está vendo que é muito, tá? Milivolt para isso. Para uma escala menos de micro, assim, microvolt, nanovolt, tá? Pode ser que fique bem melhor. Mas ainda assim é uma preocupação quando você está fazendo muitos estágios, porque esse ganho vai acumulando muito. Pode ser que você está fazendo muito ganho, tá? Aí olha só o negócio aqui. Lembra que eu falei para vocês que o capacitor tem duas formas de usar, né? Aquela coisa que eu chamei paralelo e a coisa que eu chamei de série. E em série, mostrei para vocês em algum momento, ele deixa passar o sinal, mas ele bloqueia DC, certo? Ele isola os dois lados DC. Como é seu nome mesmo, filho? Sim? Tudo bem? Você lembra disso? Quando eu boto capacitor, quando eu boto 10 volts
estático do lado esquerdo, isso não influencia nada do lado direito. Pode ter 10 volts, assim, ó. Deixa eu ter o quadro aqui, porque eu fico só gesticulando que nem um louco, né? Aqui, ó, o que eu tô falando é o seguinte. Se você puser 10 volts do lado de cá e 5 volts do lado de cá, essa parada não se mistura. Fica o 10 ali quietinho, fica o 5 lá embaixo e pronto, quieto. E, inclusive, se isso aqui for estático, tá? 10 paradinho, 5 paradinho, a corrente aqui é 0, né? Porque essa corrente é I é igual a CdV/dt. O dV/dt é a diferença daqui para cá, certo? dV/dt. Quanto que é a diferença dessa tensão aí? 10 menos 5, 5. Só que a derivada de 5 é 0. Tudo bem? Derivada da constante dá 0. Então aquela corrente é 0. Um lado não influencia no outro. Basicamente é isso que está acontecendo. Tudo bem? Agora, se eu vier aqui e botar um sinal aqui, dar um degrau aqui, alguma coisa, o que a gente viu? Do lado de cá aparece a transição, a parte rápida do sinal e some a parte lenta dessa coisa. Ele deixa passar, é isso que eu estou chamando de deixar passar o sinal. A parte rápida passa para o outro lado, aparece do outro lado, a parte lenta fica isolada um lado do outro. Se aqui, sei lá, subiu de 5 para 10, tá? E aqui era 5, por qualquer motivo no começo, ele vai estabilizar em 5, como estava antes. Aquele 10 que para onde foi a curva não influenciou. Mas a transição aparece aqui. Aparece um transitório. Esse transitório que me interessa. Porque é nesse transitório que a gente coloca a voz, coloca áudio, coloca uma imagem, coloca, sei lá, coisa mais complicada. É nesse transitório que mora onde a gente coloca as informações. É nesse transitório aí. Tudo bem? E aí, olha só o negócio aqui. Cara, se essa parada deixa passar os sinais e isola os DCs, então, de certa forma, eu consigo pegar o DC que estava do lado de cá e não deixar ele passar para o lado de cá. Porque esse é o problema, né? Porque olha só o que aconteceu. Aqui não vem, não entrou em torno zero. A parte DC estática é 0. Aí, a tensão de offset no amplificador me fez aparecer uma tensão DC junto com o meu sinal, junto com o seno. Tem um DC aqui. Se eu deixar passar esse DC para o próximo estágio, esse DC vai ser amplificado também. Que é o que eu não quero que aconteça. Aí o que eu faço? Eu uso um capacitor de tal forma que o seno consegue atravessar o capacitor. Ele consegue passar de um lado para o outro. É sinal. Tá? Eu vou mexer aqui e a gente vai ver. Só que o DC não passa de um lado para o outro. Tudo bem? Você consegue isolar os dois lados do DC. E aí você não elimina totalmente. Vocês vão ver que não some totalmente o problema do offset. Mas você não fica acumulando, empurrando ele para frente. E fazendo ele crescer sem fim. Você mantém ele... Sempre tem, pelo menos, o offset do último estágio com o ganho do último estágio. Aí o que você faz? Faz um último estágio com menos ganho. Vai aparecer menos esse problema. Tá? Vamos ver. Cadê a minha curva? Sumiu. Vamos ver o que eu estou falando. No simulador é bom. E é por isso que eu estou fazendo isso aqui, porque aí agora vocês vão ver. Que é o que eu não consigo fazer na aula normal lá. Por isso que a gente está testando esse esquema. Isso aí é o que está entrando. Seno, microvolt, excursionando em torno zero. Tá? Aqui, ó, nesse lugar, o que eu esperaria ver? O seno um pouco maior, deslocado daquele tanto, 1 volt lá que a gente viu que estava acontecendo antes. Até aqui não mudou nada, lá. O azul, não mudou nada até aqui. Todo mundo tá vendo? Aqui, ó, nesse lugar, do outro lado do capacitor, que esse ponto aqui é a entrada do segundo amplificador, certo? Essa tensão aqui é que vai ser amplificada. Bom. Olha o que está aparecendo lá, o vermelhinho. Olha o vermelhinho aqui em cima. Meio que copiando, eu vou tirar um com o outro para a gente poder comparar visualmente, mas reparem que jogou ele mais para perto do zero. Ó, tipo, meio que jogou fora o DC lá, tá? Esse troço aqui tá mais ou menos uns 170 mili, né? Então vou somar. Cadê? Somar 170 mili no azul para levar ele mais para perto do zero aqui para poder comparar um com o outro. Aí olha só, o verdinho que está entrando perfeitamente em torno do zero.
O azul é o que foi produzido no primeiro estágio. E repare, ele está lá deslocado de 170 milha. Tá? Eu trouxe ele aqui para perto do zero, só para a gente poder ver. O vermelhinho é o sinal azul depois que ele passou pelo capacitor. Esse eu não mexi em nada, eu só cliquei. Eu não tenho não preciso fazer nenhuma conta. Não mexi em nada. Olha como ele está melhor distribuído lá em torno do zero. Olha como ele está distribuído melhor em torno do zero. Ele vai aqui de aproximadamente menos 1 mili até um pouquinho perto de 1 mili. Se não está exatamente no zero, está bem pertinho do zero. Bem melhor do que estava antes, de 170 mili. Todo mundo está vendo? Eu isolei os dois sinais um do lado do outro. Pergunta, filho. A mesma amplitude? É mais ou menos a mesma amplitude. Como é que você configurou o capacitor para ele deslocar esse valor certinho que você quer descer? Pergunta de novo para ver se eu entendi a pergunta. Qual o valor que você colocou? Qual o valor? Como é que eu escolhi o valor do capacitor? Essa é a pergunta? Já vou chegar lá. Por enquanto eu estou mostrando conceitualmente o que eu quero que você entenda, mas de fato você precisa escolher um valor, né? Eu vou mostrar exatamente como eu escolhi o valor. E é muito mais... Você vai achar que eu estou roubando. Mas é exatamente o que os engenheiros um pouco mais experientes fazem. A gente não fica fazendo... Alguns fazem uma conta aí e tal, mas assim... A conta está na nota de aula, como é que faz a conta, mas eu confesso para você que eu não fiz conta nenhuma. Tá bom? Mas já vou mexer, tá? Mas todo mundo percebeu o que aconteceu. A curva vermelha é o que vai ser amplificado pelo segundo estágio. A curva vermelha é o que vai ser amplificado pelo segundo estágio. Olha lá. Tem uma tensão de deslocamento de mais ou menos os 170 mili de novo, que é o que eu estou vendo que cada amplificador faz. Só um segundo. Que é o que eu estou vendo que cada amplificador faz. Mas, essa curva aí, sei lá, verde, sei lá, que cor é essa? O meu sinal está aí. Claramente. Com o ganho lá de 10 a quarta que eu estou fazendo aqui. Tá? De 10 mil, né? Ao passo que, repare que a única diferença que tem, tá? Foi botar um capacitor aqui no meio do caminho. Ao passo que, olha só, sem o capacitor, ó, pra onde foi parar meu sinal? Lá na Cafundó do Judas e não vejo sinal nenhum. Isso faz toda a diferença entre funcionar e não funcionar, vocês estão vendo? Você pode até discutir, professor, mas não tá do jeito que eu queria, porque não tá em torno do zero. Mas isso aqui tá mais próximo de você ver alguma coisa e falar assim, e o outro não tá funcionando. Fulano, tem que vir mandar alguém aqui porque não tá funcionando, certo? Claramente. Pergunta, quem ia perguntar aqui? Pergunta lá. Como é que eu não posso colocar esse capacitor no último estágio também? Você pode também. Você pode pegar e botar um capacitor no último estágio para tirar esse sinal aqui sem vir com esse DC para levar essa carga para outro lugar. Para levar esse sinal para outro lugar sem descer. Pode fazer também. Essa técnica aqui a gente chama de acoplamento capacitivo. Por que deu essa diferença da amplitude do seno quando você colocou o capacitor? Qual a diferença de amplitude? Eu vi lá que na curva antes do capacitor é a amplitude um pouco maior. Você colocou o capacitor com uma amplitude um pouquinho menor. Pera aí, não sei. Deixa eu simular de novo. Qual ponto com qual ponto? Aponta aqui pra mim. Esse aqui? Só que no outro. Tá, mas esse aqui e com o capacitor e sem o capacitor, esse? Não. Antes do capacitor e depois do capacitor. Aqui e ali. Aqui e ali. Porque tinha uma debate, na hora que você somou, não estava em cima. Vamos lá. Verdinho antes do capacitor. O azulzinho depois do capacitor. Tá? É porque o que eu fiz aqui foi no olho, né? Eu subtraí 170 mili. Opa, não é subtrair, é somar. Dá na mesma, subtrair, somar. Dá na mesma, só que não, né? Calma. Mas é porque não é certinho esse 170, né? Tipo assim, sei lá quanto que é, filho. Tipo, bota aqui o cursor. Não faço a menor ideia, velho. Ó. O máximo tá mais ou menos aí. O mínimo tá mais ou menos aí. Quanto é que tá? Aqui, ó. Diferença vertical, ó. 1,95 mili. Então, e tá para baixo ou para cima? Sei lá. É mais 1,95 aqui, né? Então, 172. Vamos ver se vai pro lugar certo. Não. Então, é menos, né? Então, é 170, 168. Deve ser mais...
Hein? Professor, é só 1 milho, você pegou do topo até embaixo. Como é que é? Tenta 169. Por que eu fiz besteira aqui? Eu olhei a escala errada, né? Então, pera, é 170. Claramente é nessa direção, né? Essa é só 19,5. Não, agora foi pro lado errado, né? Então é 69. Aí é o tipo de exercício que não vale a pena, filho. Mas é mais. Por que eu tô me submetendo a fazer isso ainda, velho? Ó, mas é alguma coisa por aí, ó. 95, sei lá, algum. Aí, sei lá, alguma coisa por aí, ó. Entendeu? Mas você entendeu a ideia? É o mesmo tamanho, velho. É o mesmo tamanho separado. Quase. Não é exatamente cravadinho o mesmo tamanho, não, tá? Tem alguma diferençazinha aí, mas a diferença tá, nesse caso aqui, relevante. Tudo bem? Beleza? Uma pergunta mais relevante é, cara, como é que eu escolho o valor desse capacitor aqui? Essa pergunta é mais relevante. Bem mais relevante, tá? Repare um negócio aqui. Todo mundo, repare aqui agora. Olha só, muita atenção aqui. Esse ponto aqui é a entrada de um divisor de tensão que tem um capacitor e um resistor, certo? Todo mundo tá vendo? Bom, né? Tem essa coisa aqui, essa impedância aqui. E aí, essa é meio que entrar assim, o ponto que eu estou medindo aqui, que é o que entra aqui no amplificador, mas o que o amplificador, esse amplificador aqui do lado de cá, entende como a tensão de entrada dele, é essa tensão aqui no meio dos dois, né? Do capacitor e do resistor. Então eu posso pensar o seguinte, esse capacitor com esse resistor é um divisor resistivo, como se fosse um divisor resistivo. A tensão de entrada nesse lado aqui, eu conheço, que é o meu sinal que está chegando aqui, com DC, a coisa toda. E a tensão do lado de cá, eu também conheço. Porque olha só um negócio aqui, quando eu faço realimentação, o que o circuito está tentando fazer, o circuito alimentado? Ele está tentando, o tempo todo, manter esses dois sinais aqui, esses dois pontos, igual. Ele está tentando minimizar o erro, a diferença de tensão que tem entre essas duas entradas dele. Então, se do lado de cá tem zero, o que esse circuito aqui está tentando fazer é fazer alguma coisa na saída, repara que ele influencia a saída, de tal forma que, na hora que a conta toda feita aí, aqui aparece uma tensão muito próxima de zero. Tá? Inclusive, olha só o negócio aqui. Eu não preciso nem plotar a tensão aqui, mas todo mundo está de acordo que a tensão aqui é zero, né? É zero. A tensão do lado de cá, ó, é alguma coisa aí na escala de microvolt, é muito perto de zero. Tá? Não pode ser exatamente zero, porque senão a tensão de saída é zero, né? Mas é muito perto de zero, tá? Muito perto de zero. E é mais próximo de zero quanto maior for o ganho dessa brincadeira aí. Dessa coisa, tá? Mais próximo fica. Então eu posso pensar que, cara, do lado de cá, eu posso pensar que tem zero volts aqui nesse ponto. E aí olha só o negócio aqui. Tem o capacitor, tem o resistor, formando um filtro, nesse caso que passa alta, não é? Todo mundo tá vendo? Esse é aquele conjunto ali, tá formando um filtro assim, ó. O capacitor vem aqui, que tá vindo do primeiro estágio, Vout aqui, que é o que vai ser amplificado. Aí o que eu quero? Filtro passa alta, certo? O polo dessa parada aí tá na origem. Não preciso nem calcular para vocês. Espero que eu não precise calcular para vocês mais essa altura. O polo dessa parada tá na origem. Então eu já sei que ele vai isolar o D6. O que significa o polo tá na origem? O zero tá na origem. Quer dizer que não passa o DC de jeito nenhum, não passa nada. Ele já vai isolar. Só que pode ser que ele não deixe passar meu sinal, né? Não, pode ser que não deixe passar meu sinal, porque essa parada é assim, né? Aí o que eu preciso me preocupar? Como é o nome do menino meu? Igor. O que eu preciso me preocupar? Com o meu sinal, que me interessa de sinal, tem que estar para cá, ó. Porque quando o ganho dessa parada já é 1, é 0 dB. Se eu puser ele aqui, vai aparecer o seno? Vai, mas ele vai diminuir de tamanho. Eu vou perdendo o sinal, se eu puser ele nessa ponta aqui. E como é que eu controlo essa frequência de corte aqui? Tem a ver com a constante RC do circuito, certo? Qual R e qual C?
esse R, esse C. Olha só um negócio aqui, filho. O que acontece se eu diminuir esse cara aqui, ó, tá? Esse C aqui. Sei lá, tá 100 micro, o meu original aqui. Vou botar 100 nano, 1000 vezes menor. Micro, não, 100 nano, 1000 vezes menor, tá? Olha como meu sinal diminuiu lá para microvolt. Tá? Ó, tá aí, na escala aí, ó, 500 micro até menos 500 micro. Tá? Vou botar os 100 micro que tinha de novo. Você guardou, ó, antes de eu simular de novo. 500 micro até menos 500 micro. 1 mili até o menos 1 mili. Então você viu que quando eu diminui o valor daquele capacitor, eu mexi na banda do circuito. Eu mexi na banda do circuito de tal forma que esse cara aqui, a frequência de corte, foi mais para cá. Porque o meu sinal tá aqui quieto, ó, no mesmo lugar. O seno não mudou a entrada. E aí uma hora eu tava assim, tá? Meu seno aqui. Outra hora o circuito tá assim, ó. Sei lá. Oxi, peraí. Outra hora o circuito tá alguma coisa assim, tá? E aí como é que eu faço? Que é a sua pergunta original, é uma excelente pergunta. Professor, como é que você fez para escolher aquele 100 ali? Eu botei um valor qualquer. Nessa casa aí de nano, eu sabia o que eu queria ver na saída lá, porque eu sei o tamanho que eu estava esperando o negócio. E aí eu fui aumentando o valor desse capacitor até ficar mais ou menos o tamanho que eu queria. Precisei fazer umas 4 vezes isso aí. Pronto. Tudo bem? E aí olha só que mais curioso ainda. Depois que aumentar o capacitor, que eu estou falando para você, é que vai deslocando a frequência de corte daquele conjuntinho para a esquerda, ficando mais baixa a frequência, né? Chega uma hora, tá? Chega uma hora que tipo, a frequência de corte só vai mais para lá e o meu sinal está parado. Eu estou usando o mesmo sinal, ali de 1 kHz, tá? O ganho vai ser o mesmo, porque o ganho ali naquela faixa plana é de 0 dB. Então se eu empurrar mais minha frequência de corte, já não mexe mais. Olha só o negócio aqui. Se eu trocar aqui de 100 micro para, sei lá, micro, próximo é mili, né? Cara, mas mili é muito, né? Mas tudo bem. Mili. Só para exagerar bastante, uma ordem de grandeza, tá? Simulou o bagulho. Não mudou nada, tá vendo? Porque eu já estou para lá da frequência de corte. Agora já não influencia mais. E é isso no final das contas que você quer fazer. Você quer botar todas as componentes de frequência do seu sinal depois da frequência de corte desse filtrozinho que você botou ali no meio do caminho. Pronto, é isso que você tem que se preocupar. Certo? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Isso na topologia inversora. Na topologia não inversora é um pouquinho mais complicado, tá? Um pouquinho mais complicado, mas não é muito mais complicado. Porque o que você pensa é o seguinte. Ah, eu vou vir aqui abrir e botar um capacitor aqui no meio. Assim, ó. Cadê o F5? Alguma coisa, você pensa que você tem que fazer alguma coisa assim, tá? Pega essa parada aqui. Você pensa, eu tenho que vir aqui e botar um capacitor, que é a mesma coisa que eu fiz ali agora há pouco, né? E fazer a mesma coisa. Botar um valor qualquer aí. E aí achar. Tudo bem? Se você fizer isso aqui, você vai ver que o circuito não funciona. Se você fizer isso aqui, você vai ver que o circuito não funciona. E o porquê que ele não funciona? Porque olha só o negócio aqui, tá? O DC tá passando, tem um DC aqui, alguém determinando quanto que é a tensão estática aqui, mas do lado de cá não tem ninguém. Porque olha só, a corrente entrando no amplificador operacional é praticamente zero. Então ele não consegue determinar aquela tensão ali. A corrente DC no capacitor estático, tá? Parado. DC que vai para o capacitor é zero também. Escuta aberto. Então, do ponto de vista DC, do ponto de vista da tensão DC, que é onde está o problema, tá? Esse ponto aqui, ó, não está conectado em lugar nenhum. Então é exatamente fazer isso aqui, é a mesminha coisa. Opa, não é isso. É a mesminha coisa de fazer isso aqui. Do ponto de DC. O sinal passa. Mas o DC, ninguém consegue determinar que DC é aquele.
Essa situação a gente chama de alta impedância. Aquele nó está numa situação de alta impedância. A gente dá esse nome assim. É como se ele estivesse desconectado de qualquer coisa. Só que eu preciso dessa informação. Essa informação é que diz para mim quanto que é a tensão de saída. E ninguém está determinando essa tensão aí. Quando eu digo determinando, ninguém está lá e falando, a tensão é tanto. Não tem ninguém fazendo isso. Nesse caso aí. Então, se eu tentar fazer aqui, o ciclo não funciona. Não funciona. Você pode ir lá e simula e tenta e faz, tá? Como é que resolve então, professor? Deixa eu voltar aqui para não bagunçar meu negócio. Aqui, ó. Como é que resolve então, professor? Inclui um filtro passa baixa, igual você fez ali. Só não deixa... Só não pode ficar sem determinar a tensão descer. Porque olha só, aqui a situação é muito diferente. Eu tô pegando e isolando um lado do outro. Com esse capacitor aqui. E aí o que eu adicionei? Eu botei um resistor, porque do ponto de vista DC, a corrente que está indo aqui na direção do amplificador operacional é zero. A corrente que está indo lá para o capacitor é zero, DC. A corrente que passa no resistor é zero. Corrente no resistor zero, V igual a R, fala para mim que a tensão em cima do resistor é zero. Tensão no resistor igual a zero, quer dizer que ele copia a tensão que tem aqui do lado de cá em cima. E aí o resistor determina e fala, a tensão desse aqui é zero. A tensão aqui é zero. DC, pergunta, filho. Professor, mas isso é uma questão do simulador? Não, isso é uma questão prática mesmo. Isso não é... O simulador tem problema, tem dificuldade sim em simular circuito quando tem nó com alta impedância, tá? Tanto é que ele meio que rouba por trás dos panos, ele bota um resistor lá de mega ohm, você diz para ele quanto que é o resistor que ele vai botar para ele não porque ele vai calcular a matriz lá, a matriz nodal, aquela brincadeira que todo você fez lá em circuitos, e aí aquela matriz fica singular se tiver isso aí, ele não consegue, ela não tem inversa, não tem como resolver. Ele faz um truque lá dentro. Mas ainda assim, num circuito de verdade isso acontece também. Você monta parado, se não tivesse resistor, não funciona. Pergunta, filho. Eu entendi por que tem que botar esse resistor ao invés de só ligar direto no zero. Como é seu nome, filho? Essa pergunta é boa também. A pergunta do Arthur foi a seguinte. Por que eu preciso botar o resistor e não posso ligar direto no zero? Porque o Arthur está pensando assim, ora, eu não preciso ir lá e determinar uma tensão ali? Sim. Só que aí, Arthur, é o seguinte. Se eu puser 0 volts ali, quanto que é a tensão de entrada que o segundo amplificador está vendo? Zero. Certo? Quanto que é o sinal que ele vai ver? Vai ver a tensão zero paradinha, não é? Mas não é isso que eu quero que aconteça. Eu quero que, do ponto de vista DC, das tensões, da frequência muito baixa, eu quero que apareça ali uma tensão. Não precisa ser zero necessariamente, você pode botar outra tensão ali. Mas eu quero que apareça uma tensão. Zero é bem conveniente, tá? Eu quero zero. Mas eu quero que o sinal venha e passe e apareça ali. O seguinte, ó. Eu quero que aqui tenha... Cadê? Deixa eu tirar isso aqui. Eu quero que aqui apareça o meu seno. Em torno do zero. Se eu vier aqui, ó... É bom no simulador porque eu posso botar zero. Zero é botar um fio, né? É como se estivesse conectando o zero diretamente. E aí se eu simular de novo... Chega, zoou. Peraí. Deixa eu ver se eu acho que ele vai reclamar. Ele nem tá deixando mostrar a tensão aqui. Ele nem tá deixando mostrar. Eu vou botar um valor bem pequenininho. Porque aí ele vai... Ô, diacho. O que você tá fazendo? O que tá assim? 0.001. Sei lá. Vou botar um valor muito pequenininho, porque senão eu não consigo medir a tensão. Não consigo pedir para ele mostrar para mim. Mas, ó, quase um curto-circuito. Se eu ver a tensão aqui agora, você tá vendo o seno, mas olha o tamanhozinho dele lá, nanovolt. Entendeu? Se você travar aquela tensão em zero, fica travado em zero. Tudo bem? É o que você não quer que aconteça. Quanto é que tinha aqui, gente? 1K, né? 1K, quanto é aqui? 100 o quê? 100 ohms? Era isso mesmo? Não faço ideia. Isso aí, 100 ohms deu. Beleza? Esse é um detalhe que normalmente eu não lembro de ter visto. São raros os livros que discutem esse tipo de coisa. Pergunta. Qual parte? A parte de... Eu não entendi a relação da
Só não pedi essa explicação. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou copiar o circuito aqui do lado, tá? Pergunta. Vou tirar o resistor. Eu vou botar... Eu acho que se eu... Opa, não é isso que eu quero, não. O que ele tá fazendo isso? Acho que se eu botar a fonte de tensão, ele vai deixar eu fazer o que eu quero. Pera aí. Você concorda que a fonte de 0 volts é igual fazer um fio, né? Tá? Se eu simular esse paranoia aqui e ver essa tensão. Agora ele deixa eu medir. Vamos lá. Olha só o negócio aqui. Eu vou fazer todos os casos aqui pra tu. O que que acontece? Você viu que quando bota o resistor dá certo, né? Você se convenceu que funciona. Tá? O que eu quero te convencer é quando não bota, não funciona. É isso que eu quero te convencer. E aí tem duas situações, os dois extremos. Você bota um fio e bota no zero, porque se o problema é determinar a tensão, mete o zero lá. É exatamente o que está acontecendo. Ó. Eu botando, entre aspas, um fio, eu tenho que botar alguma coisa, porque senão eu não consigo clicar lá e pedir para ver a tensão, tá? Mas você concorda comigo que 0 volts aqui é 0, aqui vai aparecer 0 também. É um fio, né? Trazendo 0 volts para cá. Quanto que é a tensão aqui? 0, travada no 0. Não tem sinal nenhum aí, tá constante igual a 0. E aí, o que esse amplificador tá vendo? Ele não tá vendo o seno para amplificar, ele tá vendo 0. Ó, do lado de cá, o sinal tá chegando. Você não tá vendo aqui, cadê? Do lado de cá, antes do amplificador, antes aqui do capacitor, o sinal tá chegando, ó, o azul aí. Depois do capacitor, nessa situação aí, travou lá no 0. Então eu sumi com o meu sinal. Certo? Então isso aqui não serve também. A outra possibilidade, você poderia fazer assim, cara, então tira esse troço daí, velho. Tipo, bota nada, bota direto aqui, como eu falei. Eu só falei que não funciona, mas vou simular aqui pra tu ver. Só bota o capacitor aí. Como a gente fez antes, né? Tá? Se eu fizer isso aí, cadê meu trem? Deixa eu tirar isso aqui. Antes do capacitor, tá o seno lá, né? Antes do capacitor. Depois do capacitor, tem alguma coisa lá, ó. Tá travado, tá meio que travado aqui, ó, num 1 ponto, qualquer coisa volts. Foi pra um lugar muito doido, que até agora não tinha aparecido. Repare que eu não tenho controle sobre isso. Quando eu digo não tem controle, não quer dizer que não tem uma tensão ali, tá? Eu tô dizendo que eu não consigo determinar, eu projetista. E aí a saída do negócio, ó lá, o vermelhinho, travado lá em 5 volts. Por quê? Porque pegou um DC aqui monstruoso, que ninguém estava controlando, jogou lá deu o ganho e foi lá para os cafunol do Judas, saturou. Mesmo problema que eu tinha antes, não resolveu nada. Tá? Ao passo que, ó, mesma coisa, botando o resistor aí, entre aspas, calculando esse filtro para deixar passar seu sinal, não sei o quê, tá? A frequência de corte dele, a tensão de saída lá dele. Aqui o verdinho, esse... Sei lá que cor é essa. Pra mim é verde. Esse sinalzinho aqui aumentado como deveria estar. Tudo bem, gente? Acoplamento capacitivo. Tá? Acoplamento capacitivo. Todo mundo bem? Essa é a técnica para resolver a história do melhorar o tensão de offset. Tudo bem? Raramente você faz um circuito com amplificador quando tem vários estágios assim que não tem acoplamento capacitivo. Se não tiver acoplamento capacitivo, ligar um no diretamente, a gente chama de acoplamento direto. Tá? Deixa eu até dar os nomes aqui, ó. Acoplamento direto. Tem um fio ligando um no outro. Acoplamento capacitivo. Tem um capacitor acoplando o sinal de um lado para o outro. Tá? Quando a gente faz isso aqui, pode dar problema. Não estou dizendo que sempre dará problema. Estou dizendo que isso aqui é um ponto de problema. Tá? Isso é um ponto de problema. Tudo bem? Alguns circuitos são especialmente sensíveis à tensão de offset. Tá? Alguns circuitos são especialmente sensíveis a essa questão de tensão de offset. Em particular o integrador. Porque olha só o negócio aqui. O integrador, quanto que é integral de uma função constante?
Quanto? T. No tempo, não é? T. O que quer dizer a função f de t igual a t? Tensão cresce. Quer dizer que o tempo está passando, a tensão está aumentando. O tempo está passando, a tensão está aumentando. E eu já acabei de mostrar aqui que tensão está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Uma hora vai bater lá no rail, ou no VDD ou no VSS, aumentando, que eu digo, para cima ou para baixo, tá? Está aumentando em amplitude, está aumentando, uma hora bate lá e trava a tensão. É isso que a gente está vendo que é o problema, né? Tá? O integrador é especialmente sensível a isso, porque se tiver uma tensão de offset, aparece como se fosse uma entrada de tensão constante no integrador. Ele vai integrar uma coisa, vai formar reta e uma hora vai saturar. Tá? No analysis command found. Então o que eu quero é isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Eu nem me lembro por que eu fiz esses diferentes aqui. Peraí. Qual a diferença desse para esse? 10 nano, 1K. Qual a diferença desse aqui? Mas... Ah, tá. Já lembrei. Isso. Porque eu tô aqui. Por que eu botei 2? Tá bom. Olha só. Aqui eu tô botando uma entrada 0. 0. Integral de 0 dá quanto? Integral de 0 dá quanto? Não, engenheiro. Engenheiro. Integral de 0 dá quanto, engenheiro? Pronto. 0. Integral de 0 dá 0. Engenheiro. Eu sei que dá constante, tá? Tem uma coisa. Tá? Mas dá uma constante igual a 0. Não, assim, é uma constante que tem a ver com a carga desse capacitor e eu estou carregando a parada com tensão igual a 0 para não ficar essa discussão. Tá? Enfim, integral é para dar 0. Aqui na saída eu esperaria ver a tensão paradinha em 0. Tá? Só que tem tensão de offset, olha lá, a tensão não é 0. Nesse caso aqui, esse integrador é inversor, né? Está na topologia inversora, então é menos T. Tem um ganho, que depende daquele RC, lá multiplicando, tem uma constante, que determina quão rápido isso aí acontece. Mas olha lá, a função f de t igual a t. Levando a saída, bum, lá para saturar em algum momento, tá vendo? O que acontece se eu botar um sinal ainda por cima disso? Porque normalmente eu não boto assim 0, eu boto um seno, eu boto a minha voz. Tá vendo? Eu boto a minha voz, tá? Que é o que vai acontecer, aqui é transiente, que é o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu tirar o verdinho. Botei lá um seno em torno do 0 certinho, bonitinho. O que o integrador vai fazer? Ele vai integrar essa curva azul aí que a gente está vendo. Mas o que ele vai fazer com aquela tensão de 0 volts DC em torno do qual essa coisa excursiona? Vai integrar também do jeito que a gente viu ali. Como se aparecendo a tensão de offset, que é aquela curva verde que eu mostrei agora. Tá? Tudo isso vai somar lá na saída. E aí, ó, o que vai acontecer aqui? Eu vou ver a curva verde, a saída. É a integral do seno mais o efeito da tensão de offset, que me faz andar lá para baixo. Opa! Que me faz andar lá para baixo. Ó. Todo mundo tá vendo? O integrador é especialmente sensível a essa história de offset. Porque mesmo um offset muito pequenininho, a única coisa que ele faz é demorar mais para eu perceber isso aqui. E aí, quanto mais demora para perceber, pior fica. Porque é aquele tipo de coisa que você liga, tá funcionando. Aí você deixa lá, sei lá. Às vezes é rápido a ponto de minuto. Às vezes é rápido a ponto de, assim, você ligar, já zoou o negócio. Esse é o óbvio, porque você liga e tipo, já tá zoado. Aí, o caso chato é, você liga e às vezes demora vários minutos até esse efeito aparecer aí, que é demorado. Mas eventualmente você deixa o circuito funcionando e ele vai para um lado que não tem nada a ver. E aí, você tá lá, você engenheiro tá lá, você liga a máquina e fala assim, pô, tá funcionando. Aí você vai embora, e aí não dá 10 minutos, você não chegou nem no carro, o cara, a pessoa que você tá lá atendendo, ela já liga no teu celular e fala assim, volta aqui, porque não, o negócio que você acabou de deixar não tá funcionando.
Aí você pensa assim, cara, eu acabei de sair daí e o negócio estava funcionando. Véio. O que você fez? O que você fez? É o que você pensa, né? Esse tipo de coisa aqui, esse tipo de efeito aí, às vezes demora, é retardado, assim, demora para acontecer. Todo mundo tá vendo? Como é que conserta essa parada? Todo integrador precisa consertar isso, tá? Todo integrador precisa consertar isso. Como é que a gente resolve essa parada? Olha só o negócio. Qual é o problema? Eu estou integrando a tensão DC, certo? A tensão de offset. Ora, é só fazer um circuito que não integra a tensão de offset, que é DC. O integral, lembra lá, é o filtro passa baixa, né? Do jeitinho que está aqui esse circuito, lembra que eu mostrei a resposta em frequência dele? Ele é um filtro passa baixa com um polo na origem? O polo é a coisa que integra, né? É o efeito de integrar. Se ele está na origem, ele integra a tensão DC. O que eu preciso fazer? Tirar esse polo da origem. Preciso tirar esse polo da origem. É isso que a gente precisa fazer. Tá? Tem várias formas de fazer. Não, assim, várias não exagero, mas tem mais de uma forma de fazer. O clássico é formar um segundo caminho de realimentação. Um caminho alternativo aqui, ó. Bum, tá vendo? Em paralelo com essa coisa. Porque o que eu estou fazendo na prática? Eu posso pensar que esse conjunto aqui, em vez de ser 1 sobre SC, que é o que era antes, é tipo assim, é o paralelo de R com 1 sobre SC. Que é um bicho que tem um polo que não está no zero. Tem um polo também, mas não está no zero. Tá? Aí eu troco o capacitor, que é uma coisa que tem um polo na origem, por uma coisa que não tem polo na origem. Tudo bem? Já está simulado, né? Olha aqui, o mesmo sinal, o mesmo tudo, tá? Teoricamente é o mesmo capacitor, mesmo ganho, não sei o quê. Eu tentei botar um valor bem grande aqui, porque eu quero, quanto maior, menos eu mexo na banda desse negócio. Eu quero pouca coisa vindo por esse caminho, tá? Bum, bota lá, olha lá o vermelhinho lá, ó. É a diferença de funcionar e não funcionar, tá? Botar um resistor ali. Professor, como é que você calculou o valor daquele resistor ali? Do jeito que eu tô te falando, filho. Eu botei o 100k ali porque eu sabia que tinha que ser um número grande e já deu certo primeiro. Mas se eu tivesse botado 1k, meu chute é sempre começar assim, 1k, 10k. Se eu tivesse botado 10k, tá? Provavelmente eu ia ver aquele vermelhinho pequeno demais. Talvez. Eu vou mostrar aqui a resposta de frequência. Tá? Aí se eu estivesse vendo ele atenuando o meu sinal, aí eu ia falar, opa, tem que mexer nele. Pra cima. Tudo bem? Tudo bem? Vamos ver a resposta em frequência dessa parada aqui, ó. Pra eu não ficar só no gogó. Tô calmo, filho. Ali onde? Não faço a menor ideia. Esse aqui, você tá falando? Não tá, mas é porque sempre tem um pouquinho de offset. Lembra que ele faz, o amplificador faz aparecer offset na saída. O problema é que aquele offset aparecendo lá, se ele estiver sendo integrado, aí ele leva minha saída para os cafunó do Judas. O problema não é ter um offset na saída. O problema é o offset ser integrado. Entendeu? Tem um offset aí, ó. Claramente está deslocado. A saída está deslocada, não está no zero. Mas não é esse o problema. O problema é esse deslocamento está sendo integrado ou não. Aqui não está, naquele que eu mostrei está. Entendeu? Vamos fazer a resposta de frequência aqui para vocês verem. Ai, ai. Todo mundo lembrou de fazer o testinho, gente? Na hora que abriu, eu botei lá e tal. Eu espero que quem tenha feito tenha conseguido refazer, tá? Que eu liberei para refazer, inclusive. Inclusive hoje não vai ter porque eu esqueci de programar aqui. Porque aí eu saí do ritmo da semana passada, ficou tudo bagunçado, né? Só um detalhe, no teste 2, quando você tinha que escolher várias verdadeiras, né? Tipo assim, marque as verdadeiras. Quando você não marcava todas, ele zerava a questão. É isso mesmo. É isso mesmo? É. A prova do PAS que você fez era assim, a prova do Enem que você fez era assim, a prova do, sei lá, do ITA é assim, a prova não sei de onde é assim, a prova do concurso que você vai fazer quando você sair daqui. Você levantou a mão quando eu pergunto, não foi nessa turma. Não foi nessa turma. Deixa eu fazer aqui para eu poder tomar um gole d'água. Levanta a mão para mim para eu conhecer um pouco vocês. Quem tem empresa aí? Nossa, ninguém? Zero, gente? Quem é empresário? Meio empresário, filho. É o salvador da pátria aqui de hoje. Do auditório.
que é a sua empresa? É o quê? Ah, é formador. Então é profissional liberal, vamos chamar assim, né? Mais nessa linha. Mas é o primeiro passo. É um bom primeiro passo. Quem aí tá pensando em fazer concurso? E quem tá mentindo? Não, mas 5, 6 gato pingado. Quem é concursado aí? Já é função, que nem eu. Só um. Você é concursado aonde, filho? Banco do Brasil. Não é ruim não. Não é ruim não. Não é ruim também não. Eu tô aqui, eu vou continuar a aula, mas assim, agora eu tô na cabeça assim, cara, e quem não levantou a mão? O que vocês vão fazendo da vida, né? Mas vamos lá. Ou querem fazer da vida. Olha só o negócio aqui, vamos lá. Eu não sei o que vocês estão rindo, não. Mas vamos lá, olha aqui. Vocês têm... Vamos lá. Ó, tô botando a entrada aqui, perceba, tá? Tá entrando seno, mas esse seno não tem nada a ver com essa configuração aqui, AC. Lembra disso, é de dois mundinhos, não tem nada a ver um com o outro, tá? Tô botando aqui, ó, pra fazer o diagrama de Bode como eu tava fazendo antes, tá? Muita atenção nisso, tá, gente? Assim, eu mesmo aqui, Igor, provavelmente você vai fazer isso também porque eu fiz. Não é porque tu é boboca, nem nada disso. É porque eu fiz. Ontem eu tava com a minha esposa pintando, e eu na mesa um do lado do outro, ela pintando aqui do meu lado, e eu aqui. Cara, que essa parada não funciona de jeito nenhum. E ela me vendo angustiado, né? Aí ela olhava assim pro lado, assim, não entendia nada do que tava acontecendo. Aí chegou uma hora assim que ela virou pra mim e falou, cara, por que você tá assim, né? Eu, porra, não tá funcionando de jeito nenhum, não tá funcionando de jeito nenhum. É um negócio simples, era pra estar funcionando de primeira. Aí o que eu tava fazendo? O espertão aqui, tá? Eu tava com a fonte aqui seno e não tava com nada aqui. Aí eu botava lá pra ver a resposta frequência e obviamente não vejo nada, porque não tem sinal nenhum entrando. Aí eu passei uma meia hora, uns 40 minutos, assim, tipo, não é possível, o que eu tô fazendo de errado? E olhando, mexendo nos capacitores, mexendo no negócio, cara, não é possível, o que eu tô fazendo de errado? Tá? Acontece nas melhores mentes. Mas vamos lá, olha aqui. Resposta frequência, cadê o Paranoia? Cadê a curva? Opa. Ih, já não gostei daquilo ali. Ai, vamos ver que besteira que eu fiz agora. Ó, resposta frequência. Aqui tá bem. Resposta frequência do integrador normal, sem nada. Polo lá na origem. Ó. Tô simulando de 10 Hz aqui, tá? Ó, tipo, o polo tá lá na origem, tá integrando a parada toda. E a gente viu que ele integra, inclusive, a frequência de 0 volts. Afinal, o polo tá lá na origem, tá? O integrador, com esse resistor aqui, ó, um caminho alternativo de realimentação aqui. Curva azul, todo mundo tá vendo? Olha que todo mundo tá vendo que é o filtro passa baixo ainda, né? Só que eu desloquei onde que ele começa a fazer integral. Olha como eu trouxe mais, aumentei um pouco a frequência. No caso aqui, a frequência lá, tá aqui na faixa dos 100 Hz, 100 e poucos Hz. Tá? E o meu sinal tá em K, o meu sinal tá aqui assim, ó, tá aqui nesse lugar aqui. Que é na curva azul aí, ó, tá fazendo integral. Tudo bem? O que você tem que se preocupar é o seu sinal tem que encaixar todinho onde está inclinada a curva azul. Você tem que conseguir encaixar seu sinal todinho para cá. Tudo bem? E como é que você controla o polo aqui dessa parada, tá? Com o valor desse resistor aqui. Aí eu nunca sei te dizer, tá? Se aumenta, vai para onde vai, tal. Você clica aí, faz o simulador, você tem os negócios, você brinca lá no simulador. Esse é o tipo de pergunta, então brinque com isso, tá? Tipo, o que acontece se aumentar o valor desse 100K aqui? Esse, sei lá, de 100K para 10K. A frequência de corte daquela coisa aumenta ou diminui? Eu não faço a menor ideia. Você vai lá e bota 10K e vê. Tudo bem? Cada um de vocês aí. Esse é o tipo de exercício que você tem que fazer. Todo mundo bem, gente? Tá? Integrador, especialmente sensível a isso aí. Tá? Corrente de polarização. O outro efeito. Então, continua aqui comigo. Agora eu não sei qual a simulação que eu tenho que fazer. Acho que é tran aqui. Acho que é esse tran aqui ainda. Peraí. Ó, o tran... eu acho que é esse tran aqui. Vamos lá. O efeito da corrente de polarização, você vai ver lá no vídeo também, eu explico o negócio, tal, faço conta, tudo bonitinho. Tá? Eu quero mostrar para vocês já o efeito da coisa. Lá a conta vocês veem na gravação. Corrente de polarização é a ideia de que
tem uma corrente entrando aqui nessa entrada do amplificador operacional e outra corrente entrando na entrada desse amplificador operacional, nas duas. A tensão de offset, você desloca uma das duas. A corrente de polarização, tem corrente entrando nas duas. A gente considera que é a mesma corrente, tá? Porque normalmente é muito, 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 muito próxima da outra. Então, para todos os efeitos, é a mesma corrente que está entrando na entrada menos e na entrada mais. Tá? Mesma corrente entrando lá. Então, é como se tivesse uma fontezinha de corrente puxando a correntezinha aqui e uma fontezinha de corrente puxando a correntezinha aqui. Que é assim que a gente modela lá tradicionalmente no papel. Vocês vão ver na gravação. Tá? Quanto, professor? Quanto, professor? Como é que eu descubro isso aqui no datasheet, professor? DC Input Bias Current. Corrente de polarização de entrada. Tá? Aqui ele está falando para mim que é aproximadamente 0,7 microamperes. No típico. Típico é, vamos chamar assim, a média. É o que eu espero. Tá? E ele fala para mim que o pior caso, no máximo, é esse aqui, 1,3 microamperes. Tá? Bom, às vezes, tá? Muito às vezes, e é raro, tem alguma curva aí, embaixo aqui, como se fosse um histograma da parada mostrando para você a distribuição. Mas isso é raro de ver. Tá? É raro. Acho que aqui não... É bem raro de ver. Tá? Bem raro mesmo. É que eu já vi algumas vezes. Mas enfim, essa coisa também não importa muito não. Olha lá. Tensão de entrada. Então eu espero que esteja entrando sempre 0,8... É 0,8 que eu falei? É. 0,8 microamperes. No caso aqui, eu estou usando essa alimentação aqui, né, de mais 5 menos 5. 0,7 microamperes. Isso é o que eu deveria ver. Obviamente que o circuito real, o simulador não funciona igual ao circuito real, tá? Mas eu espero que, como foi o fabricante que me deu esse modelo de amplificador para esse amplificador aqui, eu espero que o modelo que ele me deu consiga capturar esse efeito razoavelmente próximo, tá? Dito isso, isso é outra coisa. Essa corrente é uma corrente DC que está entrando lá. Você precisa colocar ela, e a gente vai discutir de onde que surge essa parada na segunda metade do curso, quando a gente estiver falando de transistores, porque tem um tipo de transistor que precisa de uma corrente lá para ele funcionar, para ele ligar, tá? Que é o transistor bipolar. E essa entrada, para mim, é claramente, tipo, daqui a algumas semanas vai ficar claramente para vocês, essa siglazinha aqui, NPN, diz para mim que tem um amplificador, tem um par de transistores bipolares lá na entrada lá. A gente vai explicar isso melhor, vou explicar isso melhor para vocês em algumas semanas, tá? O que é isso aí, tá? Mas enfim, repare um negócio aqui. Se tem uma corrente entrando aqui, não tem problema, porque a tensão que está colocada nesse ponto aqui é zero. A tensão está fixa, igual a zero. Não influencia em nada. Agora, do lado de cá, influencia. Porque na hora que a gente faz a conta, isso aqui é o divisor de tensão resistivo, né? E aí o divisor de tensão resistivo, na hora que eu faço a conta dele, cadê? Na hora que a gente faz aquela conta daquele troço ali, e teve algum testinho que era isso. A gente vem aqui, boom, V em Vout. Essa tensão é Vout igual a V1, que é essa aqui, R1, R2, vai ser R2 dividido por R1 mais R2. C, tem um C aí, tem um C, se essa corrente, eu vou chamar de Iout, for igual a zero. Porque se essa corrente não for igual a zero, não é isso aqui. Tudo bem? E aí agora, quando a gente botou lá no amplificador operacional antes, e eu estava considerando que a corrente, essa correntezinha era zero, eu ia lá e botava, beleza, aquela ponto lá é V1 vezes R2 de por R mais R2, fazia a conta, você ganha. Só que agora a corrente, aquela corrente ali no meio, não é zero. É aquele não sei quantos microamperes ali. Tá? Vocês fizeram a conta porque teve algum dos testinhos, o testinho você pode ir lá e ver de novo, faz a conta de novo, faz a coisa lá para você ver. Você vai ver que os R's influenciam. E aí mesmo que seja microamperes, que vocês viram lá, que pode ser uma coisa bem pequenininha, a gente está usando resistor de quilo, então já multiplica por 1000. Então, se você estiver usando resistores muito grandes, você multiplica o valor dessa coisa, da corrente pequenininha, por um número grande.
É fácil pegar a correntezinha pequena e transformar numa tensão grande. É só botar um resistor grande. Resistor de muita resistência. Tá? Então, atenção para isso. E quando é que a gente quer botar um resistor de resistência grande? Quando o cara fazer muito ganho. Um deles vai ter que ser muito grande, o outro tem que ser muito pequeno. E aí, esse muito grande começa a ser um problema. Tá? Dá atenção para isso. Mas olha só o negócio aqui. O efeito da parada, tá? Não é isso que eu quero. Cadê? Tran. Vamos aqui. Olha o efeito do Paranauê. Tá entrando o seno bonitinho. Tá saindo aquela coisa que a gente já viu isso aqui antes. Que até então eu estava falando para vocês. Era tensão de offset. Mas aqui, na verdade, tem o efeito da tensão de offset, amplificando, mais o efeito da corrente de polarização aparecendo aí também. Porque ele também aparece como se fosse um deslocamento DC. Afinal, uma corrente DC. Essa corrente que entra aí é DC, estática. Tá? Ela vai virar, vai passar naqueles resistores. Vai aparecer uma tensão, a tensão vai ser amplificada. E aí desloca tudo. Aqui tem tudo. Tá? O mais importante, que é o que eu quero que vocês percebam, assistam lá a gravação quantas vezes vocês precisarem, porque eu explico de onde é que parece isso, como é que você faz a conta e como é que você corrige a parada. Tá? Pergunta. Naquele outro circuito que estava sobre... Fala um pouquinho mais alto. No outro circuito que eu estava mostrando sobre... Você colocava um resistor antes do capacitor para você permitir tirar o efeito do manutenção. Aqui. Esse resistor, ele tem que ser pequeno para minimizar esse efeito no outro. Ele tem que ser o menor possível para ter uma frequência de corte decente aqui. Ele tem que ser o menor possível de tal forma que a frequência de corte seja o menor possível para não ficar difícil de seu sinal passar por aqui. Mas ele tem que ser o maior possível de tal forma que isole o máximo possível o zero daqui para o sinal. Então é tipo assim, por um lado eu quero ele grande, por outro lado eu quero ele pequeno. Então eu tenho que achar o meio do caminho. Normalmente, quando a gente faz isso aqui, fica nessa ordem de grandeza aí que você está vendo. Para essa coisa, você vê que o meu sinal aqui é kHz, né? Para essa faixa de frequências, sempre fica a coisa assim, ó, os capacitores aí micro, qualquer coisa, fica esses valores comuns assim nessa faixa, e os resistores nessa faixa de poucos K. Repara, isso aqui é 0,1K. Para mim ainda é K, quilos, tá? Fica meio que nessa faixa. Quando você vai para frequência muito baixa, começa a complicar muito, porque ou fica muito grande ou muito pequeno, e quando você vai para frequência muito alta também, tipo gigahertz, aí começa também a ficar muito complicado, porque ou o capacitor fica muito grande, ou tem que ser um resistor tipo assim, 0,1 ohm, coisas muito, muito, muito extremas. Tá? Mas fora isso, tranquilo. Kilohertz eu faço porque é a faixa de áudio. Tá? Meio que a faixa de áudio. Tá? Pra frente aqui. Mas olha lá na coisa, tá? Muita atenção. Eu faço a conta do porquê que tem que ser essa correção assim. Mas aqui eu vou dar o resultado que é. Repare que aqui, ó, eu em vez de botar 0, eu preciso obrigatoriamente, todo circuito vai ter isso. Todo circuito completo vai ter isso. Botar um paralelo entre os dois resistores que estão aqui em cima, formando a realimentação do ganho. Se aqui é 100K com K, aqui eu tenho que botar o paralelo de 100K com K. Se aqui é 10K com 2,33K, eu tenho que botar aqui 5K com paralelo com 2,33K. O que quer número que seja lá da realimentação, você tem que botar ela aqui. Tá? Lá na gravação eu faço a conta, então assiste lá, e se você não se convencer, aí, pergunta, professor, não entendi esse ponto aqui, não entendi esse pedaço aqui, não sei o que, a coisa toda eu faço a conta do porquê que tem que ser isso. Tá? Eu calculo como é que tem que ser. Para que servem esses dois resistores aí? Eles vão produzir uma tensão. Não vai ter uma corrente entrando aqui no amplificador operacional? Então tem uma corrente circulando no resistor. Pensa num resistor só equivalente aqui. Vai ter uma corrente DC circulando por ele. Então ele vai produzir uma queda de tensão. Essa queda de tensão, ela é calculada para compensar a queda de tensão causada pela corrente de polarização do outro lado, na outra ponta, que é onde está no sinal, que é onde dá o problema. Tá? E aí, quando eu faço lá a conta, eu faço assim,
Quanto que é que eu estou vendo a tensão problemática? Quanto que está sendo a tensão por conta da corrente de polarização? Sei lá, 10. Um número qualquer, X. Eu calculo lá. Quanto tem que ser a tensão que eu boto na outra ponta para compensar ela? X. Como é que eu produzo ela? Dessa forma aqui. Tá? Porque a grande questão é, por mais que eu saiba quanto que é a tensão que eu preciso colocar, eu não consigo produzir uma tensão certinha, porque eu nunca sei quanto é a tensão certinha que eu preciso colocar. Porque eu pego 2 amplificadores do mesmo modelo na gaveta, fabricar no mesmo dia, um tem uma corrente que é, sei lá, 0,6 micro, o outro é 0,62 micro. Aí geram tensões ligeiramente diferentes. Corrente ligeiramente diferente. Eu gero tensões ligeiramente diferentes. E aí eu nunca consigo compensar se eu tentar botar uma fonte de tensão ali. Um divisor de tensão, alguma coisa. Qual é o macete? É pegar a própria corrente e falar assim, pô, a corrente está circulando por uns resistores aqui, no outro lado vai ter a mesma corrente, eu faço circular pelos mesmos resistores, aí eu faço a conta, tá? O único detalhe é que em vez de série, aqui vai aparecer paralelo. Pergunta, filho. Você vai assistir a gravação. Como é que passa a corrente onde? Ali sai da terra e vai para o Como é que sai uma corrente que sai do terra e vai para o posto de amplificador? Passando, saindo. Quê? Eu não entendi como é que sai. Aí só sai. Como é que sai uma corrente do... Como é que a corrente sai do VDD e sai da fonte e passa no resistor? Passando. Assim, foi mal, mas eu não estou compreendendo muito minha pergunta. É porque lá dentro do amplificador de operação tem um circuito complicado. É uma caixa preta, você não está vendo o que tem lá dentro, mas tem um circuito lá dentro. Tem um circuito com um monte de coisa lá dentro. E aí, esse monte de coisa tem um caminho que passa a corrente até chegar no zero de novo. Ou zero, tem algum zero lá dentro, conectado lá dentro. E esses 2 resistores eles poderiam ser colocados no equivalente deles? Você pode fazer, é muito mais fácil fazer assim, tá? Na prática. No mundo real é muito mais fácil você pegar 2 resistores e meter lá um em paralelo com o outro mesmo. Até porque normalmente acontece isso, tá? Eles são meio que diferentes assim, aí você calcula o equivalente e não tem um resistor desse valor. E para funcionar isso aqui precisa ser bem ajustadinho. Então é muito mais fácil você nem pensar quanto que é o paralelo de 100K com 1K? É um resistor de 100K com um resistor de 1K. Paralelo. Na real, assim, na placa você vai ver esses 2 resistorzinhos lá. Tudo bem? Aí olha só. O que eu estava mostrando? Ah, aqui, tá? Olha lá, o azul é sem essa correção. Com a correção. Olha lá o vermelhinho lá, ó. Bonitinho. É a diferença de funcionar e não funcionar. Tudo bem? É a diferença de funcionar e não funcionar. Esse vermelhinho, você vê que está bem pertinho do zero, mas ele está deslocado um pouquinho porque tem a tensão de offset, tá? Que a tensão de offset não está sendo corrigida aqui. Mas olha, você viu que eu menti um pouquinho no começo, na primeira metade da aula. Mas olha só o negócio aqui. A gente corrige a parada em nível de circuito. Eu não preciso ir lá e pegar o outro amplificador operacional com menos corrente de polarização. Tá? De novo, esse efeito aqui, ó, a curva azul, ela é o que gera problema lá no integrador. Que gera aquele f de t igual a t lá, integral indo sem parar por um canto. Tá? Do mesmo jeito que eu botei esse cara aqui, tá aqui para cancelar tensão de offset. Eu boto essa parada para cancelar esses 2 aqui embaixo, para cancelar o efeito da corrente de polarização. Tá? E aí esse integrador aqui, vocês não estão vendo lá, mas é curva verde. Cadê? Curva verde é um integrador bem acertadinho. Esse aqui, no final das contas, é o circuito do integrador. Qualquer coisa que você vê, e eu já vi vou chamar aqui na selva, vendo placa mesmo por aí, circuito integrador, ou que não tem essa coisa aqui. Para uma aplicação, era uma aplicação muito específica que o amplificador ficava acionado por muito pouco tempo. Por isso que não era um problema.
Há tão pouco tempo que não dá para perceber o efeito aqui, aquele efeito acontecendo. Tá? Mas sem isso aqui, eu não faria de jeito nenhum. E eu já vi inúmeras vezes sem esse parzinho aqui. Tá? Sem esse parzinho aqui também é diferente de funcionar e não funcionar. Então, esse circuito que você está vendo aqui, ó, esse circuitinho que vocês estão vendo aqui, esse aqui é o integrador. Esse aqui é o integrador. Tá? Perceba uma coisa. Tem mais componente para consertar problema do que de fato para fazer a função. Para fazer a função, eu preciso desse resistor aqui, o R34, e do capacitor. É isso aí, entre aspas, o core, o núcleo do integrador, né? Obviamente, não vai ficar do próximo não. Esse parzinho é o core do negócio. Esse R35 está aqui para quê? E eu estou chamando isso, tá? Para quê? Esse é o tipo de pergunta que você vai encontrar na minha prova. Para que serve esse R35? Eu nem me importo muito qual o valor dele, mas para que esse cara serve? Por que esse cara está aqui? Para cancelar a tensão de offset. Ele está aí para isso, esse é o motivo. Perceba. Como ele faz isso? Deslocando o polo da origem para outro lugar. Aumentando a frequência do polo do integrador. Então, tá vendo? Esses dois aqui, o R36 e o R37, para que eles estão aí? Para cancelar o efeito da corrente de polarização. Como que eles fazem isso? Como que eles fazem isso? Produzindo uma queda de tensão. Afinal, aqui vai ter uma quedinha de tensão. Produzindo uma queda de tensão que é proporcional à queda de tensão que acontece do outro lado, onde está o meu sinal. É assim que ele faz. Como? É isso aqui, ó. Esses dois carinhas, eles estão aqui como se fosse uma fonte de tensão. Se eu pudesse produzir uma fonte de tensão, saber que tensão que é, eu botaria uma fonte de tensão aqui. Mas como eu não sei, mas eu sei que tem a corrente, eu sei que a corrente passa de um lado, passa do outro, é a mesma. Eu boto o meu resistor aqui. E aí tem feito a conta lá para explicar por que em paralelo, tá? Na gravação, na nota de aula, a coisa toda. Todo mundo bem, gente? Todo mundo bem com isso? Todo mundo feliz? Pergunta. O capacitor de acoplamento não seria suficiente para resolver os dois problemas? Se você for fazer um segundo estágio de integração, você acopla ele com capacitor ainda. Você pode acoplar ele com capacitor se for necessário. Se eu vou fazer um segundo estágio? Se você fizer um segundo estágio, alguma coisa assim, ó. Quer fazer um integrador com dois polos. Sei lá, alguma coisa assim, ó. Vou deixar aqui. Você quer fazer um circuito com dois polos em vez de um polo só. Você quer fazer um filtro aí qualquer, sei lá que filtro é esse. Aí você pode tentar fazer. É o que é a minha primeira tentativa. Pega essa entrada do segundo estágio, faz acoplamento direto aqui. Bum. E vê se você consegue se virar com isso. Porque é mais simples. É um circuito mais simples. Se tiver gerando problema aí de... o problema é bem característico, tá? É a tensão DC que está sendo integrada. Você sabe o que vai ser feito lá, você sabe o que perceber. Se isso está te gerando problema, você desacopla com o capacitor. Mas isso te gera mais complicação, porque aí você circuito com 3 polos, né? Você botar um passa baixo aqui ainda para isolar um do outro. Então você tem um polo do primeiro integrador, o polo do segundo integrador, mais o polo que você está introduzindo com o circuito passa baixo, com o filtro para acoplar. Aí começa a ficar mais complicado, tá vendo? Tá? Eu não vou entrar nisso, hoje é a última aula de amplificador operacional. Eu vou começar a falar de outra coisa. Rapidão. Mas tem circuitos, tem topologias clássicas usando amplificador operacional para fazer o circuito com polo, o circuito com zero, que é os dois que eu mostrei para vocês. O circuito com 2 polos, o circuito com 2 zeros, o circuito com um polo e um zero, o circuito com um zero e um polo. Né? Enfim, tem vários circuitos, tem toda uma teoria de filtros que a gente chama de filtros clássicos. Tá? E não só isso, tem toda uma teoria de como é que eu escolho a posição desses filtros. Aí vai gerar lá um monte de nome. Filtro de Chebyshev, filtro de Butterworth, filtro elíptico, filtro não sei do que. Tem toda uma teoria em torno disso que... Aí eu não vou para aí, tá? Mas com o que você viu aqui, comigo agora, você é capaz de abrir um livro hoje,
Um livro de filtros clássicos, assim, nada muito hardcore, tipo assim, anos 2021, assim, sabe? Tipo, muito cutting edge. Qualquer coisa mais velha do que isso, você vai ser capaz de ir lá e compreender o que está acontecendo. Esses baseados em amplificador operacional. Tem coisas que não são baseadas em amplificador operacional, a gente precisa ver um pouco mais de coisa. Se eu não estiver mexendo com o integrador, O que tem? aí eu preciso. O capacitor de acoplamento é capaz de resolver todos os problemas de corrente, polarização e tensão. Não. Capacitor, olha só uma pergunta aqui. Essa é uma pergunta boa, inclusive, relevante, tá? Muito cuidado, porque quando você bota capacitor de acoplamento, você está partindo do pressuposto que não tem fonte de corrente lá naqueles nós. Só que se você meter um capacitor de acoplamento aqui, acoplando por exemplo aqui, ó, tentando acoplar esse nó aqui diretamente a outra coisa, você está ligando uma fonte de corrente constante num capacitor. Você está fazendo esse circuito aqui, ó. Você está fazendo sem querer, mas está fazendo. Você está fazendo sem querer isso aqui, ó. Um capacitor em série com uma fonte. E aí a entrada do amplificador operacional está aqui. O modelo é assim, a gente bota uma fonte de corrente ali para explicar a corrente que está entrando lá no amplificador, tá? Aí repare, essa fonte aqui está falando para mim que a corrente no capacitor é constante. Então ele está falando I é igual a CdV dt é igual a constante. Aí, se você fizer a integral dos dois lados, para resolver a equação diferencial, V de t vai dar a integral de uma constante, que é aquele problema que a gente viu ali. F de t igual a t. Tá? Então, toma muito cuidado, toda hora que tiver uma fonte corrente, toma muito cuidado de botar um capacitor junto dela, porque ele pode gerar esse efeito aqui. Vai integrar Integrar a corrente DC. Pode ser que você queira fazer isso de fato, isso tem sua utilidade, mas pode ser que não, que seja um erro. Então tem que estar ciente disso. Muita atenção. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, filho? Tá? Ficou pensativo, né? Aí você pensa aí, depois a gente pode conversar mais. Tudo bem, gente? Muita atenção aqui, me escuta aqui comigo. Quem não assistiu as gravações dos semestres anteriores, assiste lá, porque na aula que vem eu vou começar falando de diodos, circuitos com diodos. Isso é o equivalente, com relação à aula do semestre passado, a saltar 3 aulas. Que uma delas é falando sobre dopagem e cargas em semicondutores. A próxima é falando de mecanismo de transporte, difusão e deriva de fusão. Depois, uma terceira aula falando de junção PN, que é o que acontece quando eu junto as duas coisas. Tá? Aí eu vou saltar essas 3, tem a gravação. Não tem nada muito... É um monte de historinha lá de física. Escuta lá, vocês vão se divertir. É até interessante, tá? Uma simplificação de física lá. E aí eu vou começar a falar de circuitos com ampliópticos já na aula que vem. Tá? Então não deixe de assistir as paradas não, para chegar na aula que vem, porque senão pode boiar muito. Tudo bem, gente? Bom descanso para vocês, a gente se vê na